Fala, cara, seja muito bem-vindo aí a mais um dos vídeos aqui do canal. Eu sou Alex e nesse vídeo aqui eu preparei aqui um scriptzinho para a gente já começar com uma nova estrutura de repetição, um novo loop, né, um novo laço de repetição, que é o for. Então a gente trabalhou até agora com o while, né, que é um loop também, que assim a escrita dele é mais simples. Daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar com list e tal, eu vou precisar que você aprenda, e eu também, a trabalhar com loop for. Então o while, só estou dando uma revisada rápida aqui, ó. Coloquei aqui diferença do while por for. E deixa eu colocar um jogo da velha aqui. Então eu coloquei aqui, ó. Estou supondo que eu queira escrever o meu nome, né, Alex, na tela 5 vezes. Daí se eu fosse fazer isso com print, poderia fazer, né? Poderia printar isso aqui, ó. Tem aqui um print já. Estou copiando isso daqui. Não faça isso em casa. Então colei aqui print Alex. Daí poderia printar mais vezes aqui, né? Printei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Deixa eu colocar 3 aspas aqui. Que aí eu consigo dizer que isso aqui embaixo é um comentário. Acho que vai dar certo. Pronto. Então essa aqui seria a forma idiota de fazer a coisa, né? Porque imagine se eu tivesse pedido, né? Escreva a palavra Alex 1000 vezes na tela. Você não ia printar, print Alex 1000 vezes na tela. Seria um idiotice fazer isso. Com certeza ia ter um jeito mais fácil de fazer. Toda vez que uma coisa tiver muito difícil de ser realizada em informática, você desconfie. Isso não serve para programação, não. Serve para informática como um todo. Com a experiência que eu adquiri ao longo dos anos, eu posso dizer isso com segurança. Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, ó, ele vai disparar um erro na tela. Por que ele disparou um erro? Porque tem essa parte aqui que está precisando de 3 aspas. Agora Ctrl Enter e aí ele dispara. Então ele disparou aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes a palavra Alex, certo? Forma de um idiota fazer seria essa aí. Então, com o while que eu ensinei em aulas anteriores, se você caiu de paraquedas aqui e não viu, pode dar uma olhada aí antes dessa aula aqui, que vai ter outras. E muito provavelmente você vai encontrar. Depois eu vou mudar o nome das aulas e tal. Mas enfim, aqui eu coloquei um laço de repetição while, que se a gente traduzir para o português significa enquanto, né? Então tem uma variável aqui que eu chamei de count. Mas isso aqui poderia ser uma incógnita, poderia ser x, poderia ser y, qualquer outro nome, um nome contador completo. Você pode dar qualquer nome para uma variável, desde que não tenha espaço, não tenha palavras reservadas, é aquelas regrinhas lá, né? Então essa variável count, ela está recebendo o valor 1 aqui, ó. Count recebe 1. E eu fiz um laço aqui, ó. Enquanto essa variável count, ela for menor ou igual ao número 5, daí eu coloquei identado aqui o print, né? Então, enquanto o que tiver dentro da variável count for menor ou igual a 5, escreva na tela para mim a palavra Alex. Ele vai escrever a primeira vez, tá? Porque 1 é menor e é menor ou igual a 5, é menor ou igual a 5. Então ele vai escrever Alex. Então ele desce para aqui e vai fazer um incremento, né? Que é aquela paradinha lá que eu coloquei aqui do sinal de adição antes do sinal de recebe, né? Do operador recebe. Eu posso colocar um decremento, que seria um menos, e eu posso colocar um incremento, que seria a adição. Então eu estou dizendo que a variável contador e as variáveis recebem esse nome de variável porque elas podem variar ao longo de um software, ao longo de um código, ao longo de um script. É por isso que deram esse nome, né? Então, count, ela vai variar agora. Então, ela vai receber um incremento com mais um número aqui, que é o 1. Então, 1 mais 1 vai ser igual a 2. Então, estou trabalhando com loop.
Quando chegar aqui, é para o meu programa acabar, então ele vai voltar aqui para cima, né? Eu já expliquei isso em aulas passadas. Por que foi que o for aqui não está como uma... Ah, tá. Agora tá. Perfeito. Então aqui o cont vale 1, mais 1 vai ser igual a 2. Ele vai subir para cá, como 2, né? E vai entrar no laço de novo. Então 2 é menor ou igual a 5? Ele vai imprimir o Alex de novo. Segunda vez, né? Aí ele vem para cá de novo. 2 mais 1 vai dar 3. Ele vem para cá de novo. 3 é menor ou igual a 5? Então ele vai imprimir o Alex de novo. E ele vai fazer isso até chegar no 5. Quando chegar no 5, ele vai perguntar: o 5 é menor ou igual a 5? Não, é igual a 5, então imprima. Então, quando chegar no 5, ele ainda vai imprimir. A quinta vez, no caso. Aí ele vai fazer o loop de novo, vai ser 6 e ele vai parar. Então, estou dando o run aqui. Você vê que ele imprime 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que eu não quisesse imprimir 5, né? Eu quisesse imprimir, sei lá, 13 vezes. Então eu colocaria 13 aqui, certo? Ele imprimiu a palavra Alex 13 vezes. Ctrl Enter, ele dispara 13 vezes. Se eu quisesse imprimir 2 vezes, eu colocaria o número 2 aqui e daria um Ctrl Enter. Ele ia imprimir 2 vezes, beleza? Esse foi o laço while, certo? Tem várias formas de usar ele. Esse aqui, com o contador, é uma forma clássica aí dentro de programação, né? Quem é programador, tá ligado? Quem está começando a estudar como eu, sempre vai pegar isso. Então, estou selecionando tudo aqui, ó, do laço while, estou deletando. Que agora eu vou falar um pouquinho desse outro aqui, que é o laço de repetição for. Ele também é um loop de repetição, só que ele é um pouquinho mais complicado, no meu ver, né? E ele tem uma gamazinha também maior de possibilidades, pelo que eu tenho pesquisado. Então, só para a gente ter uma noção, eu vou abrir aqui o navegador, o tradutor do Google, né? Tradutor. E vou pegar essa linha aqui do range. Tem 3 palavras reservadas de Python aqui. Tem o for, tem o when e tem o range, certo? Esse range aqui, eu poderia até ter falado dele antes, mas eu prefiro falar agora. Depois eu posso entrar em detalhes com relação a essa palavra reservada. Então, eu copiei ali, ó, for x in range, né? In range. Então, estou dando um Ctrl V e você vê que esse for aqui, ó, ele significa para. Então, esse x é uma variável qualquer. Que na realidade, eu poderia colocar qualquer variável aqui, uma variável a. Só que aqui, como eu estou fazendo uma tradução, ele mudou ali para 1, né? Uma variável y, certo? Mas eu estou colocando x só para ensinar mesmo. Então, para uma variável qualquer ou para um número qualquer, dentro desse range, in range, né? No alcance, ficou ali do lado, né? Mas se eu apagar aqui o in e deixar só o range, você vê que ele traduz para mim com intervalo, certo? Então, o range é um intervalo ou uma sequência ali, né? Esse in é dentro do intervalo ou no alcance de. Então, para uma variável qualquer, no alcance de, daí eu teria que colocar os atributos dessa função range aqui, que no caso, aqui eu coloquei o 0,5. A sintaxe é essa. E tem que ter os 2 pontos no final também. Você vê que os 2 pontos em Python, ele aparece em várias funções aí. Então, eu estou copiando essa parte aqui, ó. Estou colocando aqui, depois do range, certo? Então, ficou ali, ó, para x no intervalo entre 0 e 5, faça alguma coisa. Então, a parada é essa, né? For significa para. E range, intervalo. Então, para o intervalo de, faça isso. A lógica é mais ou menos essa, certo? Lembrando que um vetor em Python pode ser uma lista, um vetor de caracteres. Ele começa com índice 0, né? Nem sei se eu falei isso. Por exemplo, a palavra Alex é uma string, né?
Isso aqui é um exemplo de string, eu já falei no curso. E isso aqui tem um índice, certo? E esse índice, cara, ele começa nessa letra A aqui com 0, 1, 2, 3 e para por aí. Ó. A letra A de Alex corresponde ao índice 0. A letra L de Alex corresponde ao índice 1. E o X lá no final corresponde ao índice 3, certo? Então, deixa eu transformar isso aqui num comentário. Então a sacada é a seguinte aqui, ó. Eu estou dizendo para o Python, ó, para o intervalo, para uma variável qualquer, no intervalo de 0 até 5, execute para mim o que está aqui embaixo, identado. Aí eu coloquei o print Alex e depois eu coloquei um print fim aqui. Mas esse print fim eu nem preciso dele nesse começo de aula aqui. Então eu vou até apagar esse aqui para você ver como funciona a parada. Então olha aqui, ó. For x in range, imprima para mim, faça alguma coisa para mim no intervalo de 0 até 5 vezes. O 0 é o primeiro intervalo, como eu falei aqui, né? Ele vai imprimir de 0 até 5, vai ser o quê? Eu estou aqui no um índice, perdão. Eu estou aqui, ó, um índice 1, 2, 3. Depois do 3 vai ter o 4, vai ter o 5. Então, no intervalo de 0 até 5 vai ter o quê? Ele imprime o 1, o 2, o 3 e o 4. Daí, numa primeira vista, assim, a gente poderia achar que ele só ia imprimir aqui 1, 2, 3, 4 e o 5 ele não ia levar em conta, né? Mas ele leva. Nesse caso aqui, nesse caso específico, certo? Eu estou pedindo para ele executar um loop 5 vezes aqui. Ele vai contar a partir do 0. 1, 2, 3, 4, 5. E o meu nome tem que ser impresso ali do lado 5 vezes. Então, se eu estou aqui depois dos 2 pontos, eu quebro a linha, né? Daí ele já identa para mim ali. Mas a indentação, segundo o lance lá da PEP8, o colega meu me falou, se eu não me engano, ela tem 4 espaços, né? 1, 2, 3, 4. Aí você escreve a palavra print, escreva. Você pode colocar qualquer coisa aí. Vou colocar o meu nome de novo, Alex Lima. E eu vou executar isso com um Ctrl Enter. Ele dispara ali do lado, deu um erro. Deu um erro porque isso aqui, ó, ele tá tomando, isso aqui não tá, eu não transformei isso num comentário, né? Colocando aqui o jogo da velha. E agora Ctrl Enter de novo. Ainda tá dando um erro aqui na linha 11. Na linha 11 não tem nada. Tem na 10 aqui um 3 a 3. Tirei isso daqui também, Ctrl Enter. E aí sim ele disparou. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes, certo? Então, do mesmo jeito que eu usei lá no while com uma variável contadora, eu posso usar também aqui no laço for, usando o atributo range e colocando a quantidade de vezes aqui, usando isso aqui como um contador. Acho que deu para entender, né? Então, tudo que você fizer, tudo que eu fiz nas aulas anteriores e eu usei o while, eu gostaria que você refizesse isso, eu vou refazer também, né, para treinar, usando agora essa estrutura aqui que a gente chama de for. Então, eu não sei se você se lembra, mas lá no começo do curso a gente criou um algoritmozinho bem tolo, que ele pediu o nome da pessoa, cria uma variável chamada nome, nome recebe um input, alguma coisa que o usuário iria imputar ali, e essa coisa seria seu nome, né? Aí, se eu executar isso aqui, ele dispara na tela seu nome, está pedindo o meu nome ali, né? Eu criei esse software. Aí depois eu pedi para imprimir, né? Print na tela, daí uma string, né? Abre aspa ali, você abre aspa e digita o lá. E coloca uma máscara aqui, eu ensinei isso também em aulas anteriores. Então, olá máscara. Depois dessa máscara eu coloquei um sinal de exclamação.
Aí ficou mais ou menos assim, né? Print. Olá, máscara. Que vai ser o nome que vai entrar aqui, né? Essa variável nome, eu quero que ela entre, seja concatenada aqui dentro dessa string olá, seja, se junte com essa string olá aqui dentro dessa máscara. Tem uma palavrinha reservada que é o ponto format. Aí depois desse format tem os atributos, né? Você vai colocar aí dentro desse parênteses as variáveis ou os valores que você quer que saiam daqui de dentro, no caso, e venham para dentro dessa máscara. Ensinei isso em aulas anteriores. Então, deixa eu testar isso aqui, Ctrl Enter. Qual é seu nome? Alex. Ele retorna para mim, olá Alex. Aí tem a exclamação ali, né? Não está funcionando. Daí se eu quiser executar esse programa de novo, eu teria que dar um clique aqui, né? Ou dar um run para ele ser executado de novo. Aí eu sempre disse, né? Ó, quando fizer um scriptzinho como esse aqui, seria interessante você deixar ele dentro de um laço já, para ele ficar sendo repetido várias vezes e tal, para você ir pegando a manha. Então, ao invés de usar o while aqui, eu vou usar o for. Então, eu vou digitar o for, uma variável qualquer x, dentro de range, né? Em range, e eu quero que esse software aqui, no caso no A eu coloquei infinito, né? Aqui no for eu vou estipular quantas vezes eu quero. Eu quero que esse programa seja executado 5 vezes. Então eu vou colocar lá o 0, vírgula e o 5, né? Que eu fiz agora há pouco. Se eu der um Ctrl Enter aqui, ele vai dar um erro, né? Ele já aponta para mim aqui que tem um erro de sintaxe, erro. A sintaxe está inválida aqui, ó. Aqui na linha do for, né? Depois do 5. E não tem nada a ver com isso. O que está errado aqui, às vezes ele rata, né? Você vê que ele está dizendo que o erro... Sim, tem um erro aqui também, perdão. Eu esqueci de colocar os dois pontos aqui, perdão. Tem um erro sim aqui. Eu esqueci de colocar 2 pontos. E é isso que ele está apontando aqui no finalzinho da estrutura for, né? Então, Ctrl Enter. E ele dá outro erro. Run. Ele dá outro erro aqui. Agora o erro ele está dando na linha 9, que foi o que eu estava prevendo. Que é aqui dentro dessa estrutura. Esse programa estava funcionando. Por que ele não está funcionando agora, né? Ele não está funcionando. Você dá uma lida aqui para você tentar decifrar, né? Ó, tem um erro de indentação. Aqui, ó, indentation erro, né? Acho que é assim que se pronuncia. E tem alguma relacionada aqui, indentação, né? Que é o espaçamento. Ele está dizendo que esse algoritmozinho, besta, em 2 linhas aqui que a gente fez, que pede o nome de um usuário, concatena e retorna ele na tela, ele não está concatenado para essa função for aqui em cima, né? Então ele tem que respeitar a hierarquia aqui no Python. Então para isso funcionar eu ia ter que identar, dar o espaço aqui, ó. 1, 2, 3 espaços. O print aqui está fora também, então eu teria que colocar para dentro também. 1, 2, 3 espaços. Aliás, são 4, né? Pronto. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo para o Python que essa linha de código aqui, ó, ela pertence a esse que está aqui em cima. A esse laço de repetição. Então, esse laço, eu estou pedindo que ele seja repetido 5 vezes. Então, ele vai repetir esse programa aqui embaixo 5 vezes. Quando ele terminar, ele volta aqui de novo para o loop até chegar no 5. Quando chegar no 5, ele para. Semelhante ao que a gente fez com o while, mas você note que o for ele já é mais cabulosozinho aí. A gente vai ter que pegar umas manhas com relação a lista e range com ele, certo? Tem muita coisa que dá para fazer com isso aqui, segundo as minhas pesquisas. Então deixa eu dar um Ctrl Enter aqui para ver se vai dar certo. Ele disparou ali, ó, seu nome. Eu vou colocar qualquer nome aqui, João. Estou dando Enter. Daí ele retorna. Olá, João. Daí ele já pergunta de novo, tá vendo? Seu nome. Vou colocar aqui Alex. Aí ele já responde. Olá, Alex. E pergunta de novo. Aí vou colocar outro nome aqui. Adriano. Aí vou dar um Enter. Ele já retorna. Olá, Adriano. Pergunta seu nome, né? Deixa eu ver aqui.
João, Alex, Adriana, vou colocar aqui Rosalie, dá um Enter, ele retorna lá Rosalie e perguntou de novo seu nome. Meu nome é fulano, beleza? E tô dando Enter, olá fulano, e aparece a setinha aqui indicando que o algoritmo finalizou, certo? Ele não pergunta mais. Então, perguntou uma vez, eu disse que era João, depois perguntou outra vez Alex, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí, finalizou o programa. Se eu tivesse colocado aqui, ó, um outro print fora do laço, posso colocar. É bom que você coloque isso aqui no costume, porque um algoritmo, ele tem começo, meio e fim, né? Então é interessante que você, no final de um laço, assim, você, só para treinar mesmo, coloque fim, para a gente ter certeza que aquele algoritmo terminou. Você vê aqui, ó, que o for, ele está com essa linhazinha aqui, que vai ser repetida 5 vezes, mas o print ele saiu fora do laço. Ele voltou aqui, ele está na mesma reta, vamos dizer assim, do for, né? Então o laço vai se repetir aqui nas 5 vezes. Quando ele terminar, ele vai descer e vai procurar mais alguma instrução aqui para executar. Ele vai encontrar um escreva fim. Eu poderia continuar aqui, ó, digitando várias linhas de código e tal, para fazer um software complexo. Ia ser nesse esquema aí, do zero, né? Programadores profissionais não trabalham assim, né? Eles pegam partes de programas que estão prontas, copiam, colam e vai fazendo modificações ali. Mas isso é uma coisa muito avançada e tal. Isso aqui é só um maternal, vamos dizer assim, da programação que a gente está fazendo. Então, para finalizar, deixa eu disparar isso aqui. Ctrl Enter, ele dispara, né? Meu nome é X, estou dando um Enter. Meu nome é Y, estou dando um Enter. Meu nome é R, estou dando um Enter. Meu nome é T, estou dando um Enter. Meu nome é F, estou dando um Enter. E ele imprimiu aqui o X, 1, 2, 3, 4, 5. Depois do 5, ele imprimiu o lá F e imprimiu a palavra fim aqui, sinalizando o que eu pedi aqui na última linha, beleza? Então isso aqui é o que a gente chama de laço de repetição for. Isso aqui foi uma forma muito simplista de utilizar ele, certo? No decorrer do curso a gente vai entrar mais nesse assunto aí, a gente vai se aprofundar mais nele. Mas por enquanto, tudo que eu pedi para você colocar dentro de um laço while, de agora por diante, você coloca dentro de um laço while com um contador ou não, e coloca dentro também de um laço for, certo? Já para você ir treinando e não esquecer a sintaxe desse laço de repetição, desse loop tão importante aí dentro da linguagem de programação Python. Era isso que eu queria ter passado com essa aula, espero que você tenha gostado, né? E eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.